Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção e meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Eu vou transmitir aqui no blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/liturgia de 26 de setembro de 2022, segunda-feira, 26ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Senhor, tudo que fizestes conosco, com razão fizestes, pois pecamos contra vós e não obedecemos aos vossos mandamentos. Mas honrai o vosso nome, tratando-nos segundo a vossa misericórdia. Daniel capítulo 3, versículos 31, 29, 43 e 42. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que mostrai vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro de Jó, capítulo 1, versículos do 6 ao 22. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: de onde vens? Venho de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. O Senhor disse-lhe: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, de tudo o que ele possui, podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: estavam os bois lavrando e as mulas pastando a seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando quando chegou outro e disse: caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra e, prostrado, disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito.
Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 17, versículos 1º, 2º ao 3º, 6º ao 7º, refrão 6b. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Repetamos! Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ó Senhor, ouvi minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo quem procura a proteção junto de vós. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Repetamos. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno textinho de Marcos 10, versículo 45. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate de muitos, a fim de servir e dar sua vida em resgate de muitos, em resgate de muitos. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 46 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando, pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem recebe esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, este é que é o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra nós está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Quem seria o maior? Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. Quando percebemos que Deus nos chama e nos cobre de graças, corremos o risco de nos sentirmos especiais, diferentes, melhores que o resto. Afinal, fomos alvo de uma escolha de Deus. Estamos diante de um sério risco, aquele desejo natural, sempre fermentando em nosso íntimo, de ocupar o primeiro lugar e nos tornarmos o centro de atenções, aplausos e veneração. Isso é perigoso. Muitos servidores de Deus foram abatidos por esse desejo. Como ensina Garrigou-Lagrange, os adiantados, sem o perceberem, inflam-se de orgulho espiritual e de presunção, e assim se afastam da simplicidade, da humildade e da pureza exigidas para a união íntima com Deus. Eles até podem, diz
São João da Cruz, endurecer-se com o tempo a tal ponto que seu regresso à virtude simples e ao verdadeiro espírito de piedade é bastante duvidoso. Como recorda Helmut Goldwitzer, o culto do eu é muito inerente à natureza humana para que os discípulos de Jesus fossem preservados dele. Bem no fundo do homem, as sequelas do pecado original, aquele salto ilusório além dos próprios limites da criatura, seduzida com a promessa de serem como deuses. Conforme Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Estrada fora, os escolhidos de Jesus discutem a respeito do grau de destaque e de elevação que iriam merecer com a implantação do reino. Tristes ministros mal sabiam que o reino incluía a paixão e que o trono do rei seria a cruz. Por isso mesmo, Jesus de Nazaré se apressa a lhes apresentar um novo critério de avaliação das pessoas. Diante dele, diz Goldwitzer, todo o poderio é quebrado. E Jesus se vale de uma imagem bem concreta para demonstrá-lo. Abraça uma criança, isto é, um pequenino, que os adultos não levam em conta, para acenar com o ideal dos que entram no reino. Nenhuma intenção, nenhuma preocupação com destaque pessoal e nenhum valor próprio a ser destacado. Ao receber essa criança em sua fraqueza, os discípulos cessam obrigatoriamente de pensar em si mesmos e em seus próprios interesses. Renunciam ao orgulho de sua dignidade e de sua conduta, que envenenam a piedade farisaica, pois Deus irrompeu na vida deles. Toda noção de grandeza é aniquilada. O verdadeiro seguidor de Jesus sabe de seus pecados. Reconhece o estado de miséria em que foi encontrado. Percebe que todo o bem nele existente resulta dos próprios dons recebidos sem mérito algum de sua parte. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Eu me acalmo como criança desmamada no colo da mãe. Salmo 131, versículo 2. Vamos ao santo do dia, que na verdade são santos. São Cosme e São Damião, santos do dia 26 de setembro. São Cosme e São Damião são santos bastante populares. Cosme e Damião eram irmãos e cristãos. Na verdade, não se sabe exatamente se eles eram gêmeos, mas nasceram na Arábia e viveram na Ásia Menor, Oriente Médio. Desde muito jovens, ambos manifestaram um enorme talento para a medicina. Estudaram e diplomaram-se na Síria, exercendo a profissão de médico com muita competência e dignidade. Inspirados pelo Espírito Santo, usavam a fé aliada aos conhecimentos científicos. Com isso, seus tratamentos e curas a doentes, muitas vezes à beira da morte, eram vistos como verdadeiros milagres. Deixavam pasmos os mais céticos dos pagãos, pois não cobravam absolutamente nada por isso. A riqueza que mais os atraía era fazer de sua arte médica também o seu apostolado para a conversão dos pagãos. O que, a cada dia, conseguiam mais e mais. Isso despertou a ira do imperador Diocleciano, implacável perseguidor do povo cristão. Na Ásia Menor, o governador deu ordens imediatas para que os 2 médicos cristãos fossem presos, acusados de feitiçaria e de usarem meios diabólicos em suas curas. Mandou que fossem barbaramente torturados por negarem-se a aceitar os deuses pagãos. Em seguida foram decapitados. O ano não pode ser confirmado, mas com certeza foi no século IV. Os fatos ocorreram em Ciro, cidade vizinha de Antioquia, Síria, onde foram sepultados. Mais tarde, seus corpos foram transladados para uma igreja dedicada a eles.
Quando o imperador Justiniano, por volta do ano 530, ficou gravemente enfermo, deu ordens para que se construísse em Constantinopla uma grandiosa igreja em honra dos seus protetores. Mas a fama dos dois correu rapidamente no Ocidente também, a partir de Roma, com a basílica dedicada a eles, construída a pedido do Papa Félix IV entre 526 e 530. Tal solenidade ocorreu num dia 26 de setembro, assim passaram a ser festejados nesta data. Os nomes de São Cosme e São Damião, entretanto, são pronunciados infinitas vezes, todos os dias, no mundo inteiro, porque a partir do século VI eles foram incluídos no cânone da missa, fechando o elenco dos mártires citados. Os santos Cosme e Damião são venerados como padroeiros dos médicos, dos farmacêuticos e das faculdades de medicina. São Cosme e São Damião, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus do impossível, Deus todo-poderoso. Se for para o seu bem, Ele atenderá ao seu pedido. Se for para o seu bem. E agora eu clamo do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. E somos todos irmãos. Significa o retorno de Jesus. Um dia ele vai voltar. Será a parousia, o juízo final, quando saberemos se teremos o céu ou a danação eterna. Nós queremos o céu. Eu acho que, em sã consciência, todos querem o céu, o gozo eterno, a felicidade em plenitude, o estar com Deus eternamente, obter a visão beatífica de Deus. Então, se queremos o céu, vamos nos reconciliar com Deus diariamente. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, pecados passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, meu Deus. Jesus, eu quero a vida eterna. Eu quero a vida eterna, meu Jesus. Eu quero viver convosco eternamente.